A graça e a paz, povo de Deus, o Senhor abençoe a tua vida. Essa que vos fala é tua serva, tua amiga, Bispa Rosemara, constituída filha pela misericórdia do Senhor, e está começando mais um Alimentando a Minha Fé. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu vou deixar aqui para o teu coração o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 31, que tem como epígrafe: Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo lhe disse: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galho cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Deus é fiel. Irmãos, a palavra para o teu coração nesta hora vai trazer um alerta muito grande acerca da gente negar Jesus, acerca de nós queremos agora fazer nosso querer, a nossa vontade e negar o compromisso do rei. Jesus ele vai dar um alerta, ele vai avisar Pedro sobre a traição que estava para acontecer a qualquer momento. Antes de fazer qualquer coisa na minha, na tua, na nossa vida, Jesus, Deus, ele vai sempre nos avisar. Então o Senhor, ele avisou Pedro que ele iria traí-lo. Então o Senhor já avisou para ele ficar o quê? Ciente. Talvez avisou para ele não se martirizar. Jesus ele já sabia do começo ao fim que ia acontecer no ministério dele. E ele vai alertar Pedro, realmente há algum entre vós que vocês vão trair. E Pedro ele falou assim: eu não vou te trair. E muitas das vezes nós estamos traindo o Senhor com as nossas atitudes, com os nossos jeitos, com a nossa maneira, com o jeito que falamos, como nos comportamos diante da igreja de Cristo, como nos comportamos diante da responsabilidade que Ele coloca em nossas mãos. O negar o Senhor não é simplesmente você virar as costas para Ele e ir para o mundo, não. O negar o Senhor também é quando você deixa de fazer algo que Ele colocou nas tuas mãos para que você viesse fazer. Isso também é negar o Senhor. Se Ele te deu uma chamada, uma responsabilidade, e você não cumpre com aquilo, você está negando o Senhor. A pessoa que tem um chamado, o dom do louvor, ela não canta para Deus, ela canta para o mundo, ela está negando o Senhor. A pessoa que tem um chamado da palavra, mas tem timidez, fica coado, com vergonha, quando dão a oportunidade, a pessoa não quer expressar, ela está negando o Senhor. É por isso que a Bíblia fala que os tímidos não vão herdar o reino dos céus, porque eles também estão negando ao Senhor. Então precisamos ter ousadia em Deus e saber quem nós somos para que nós não venhamos negar o nosso Deus, aquele que nos deu a vida, né, que morreu por nós naquela cruz. Então Pedro é avisado, né? Nesta noite vos escandalizareis em mim. Eu ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Eu quero perguntar para você nesta hora: você está negando o seu ministério? Você está negando o seu pastor? Você está traindo o seu pastor? Você está traindo a congregação que Deus ele te deu para você ser fiel? Bispo, eu não estou traindo a minha congregação. Quando que você traz sua congregação? Quando você sai, não avisa o seu pastor para onde você vai. Quando você não dá satisfação da sua vida para o seu pastor, para o seu líder. Quando você não tem compromisso com a sua igreja, você não ajuda, você não auxilia, você simplesmente vai, cultua e vai embora. Você está negando o seu ministério. Nós precisamos entender que a obra do Senhor vai muito além de levantar as mãos e falar: Senhor, eu te aceito. É um compromisso, é uma responsabilidade, é uma vida toda ali dedicada ao sacrifício da obra, né? Os levitas agora eles tinham o compromisso de trazer a presença para o templo, né? Precisamos agora entender o que o Senhor quer de nós. Precisamos compreender como nós temos negado ao Senhor e de que maneira. E ali a palavra do Senhor vai dizer que Pedro respondeu. Ele falou: Senhor, não, eu te digo. Ele falou: não, eu não vou te negar. Ainda que for necessário morrer pelo Senhor, eu vou morrer. Gente, nós precisamos entender
que a intenção do nosso coração muitas das vezes é boa. Mas só que se nós não vigiarmos, a intenção boa não vale de nada, não presta. Foi o que aconteceu com Pedro, ele tinha intenção boa, ele amava Cristo. Só que no momento de aflição, no momento de pressão psicológica, ele negou o Senhor. Cuidado com as pressões psicológica, não resolva nada a flor da pele, não resolva nada, não decide nada se você estiver irado, se você estiver com dúvida, prefira esperar o momento certo, porque quando ele nega o Senhor, ele vai chorar amargamente nos versículos à frente. Ele vai chorar amargamente porque o Senhor avisou para ele. E o Senhor lembrou que era necessário, ele estivesse vigiando. Uns versículos, que o Senhor vai dizer que é necessário que ele esteja agora diante dele em espírito e em verdade. Em verdade te digo que nesta mesma noite o galo cantará e 3 vezes me negará. Então, 3 vezes, não foi só uma vez. Nós temos negado o Senhor quantas vezes? O Senhor deu ali a quantidade que Pedro ia negar. E você? Quantas vezes você, nós temos negado o Senhor? Quantas vezes nós temos negado o Senhor no dia? Quantas vezes nós estamos negando o Senhor no mês, no ano? Precisamos parar para pensar. Como nós temos negado ao Senhor com nossas atitudes. Quando a gente não ora, quando a gente leva uma vida relaxada, relapsa, quando a gente não cuida do templo do Espírito Santo, estamos negando o Senhor. E é muita coisa. Ser cristão não é simplesmente colocar a Bíblia debaixo do braço, colocar uma saia e dizer eu sou crente, não, isso é religiosidade. Ser cristão vai muito além. Ser cristão, você tem que vigiar em todo o tempo, em tudo que você faz, você tem que fazer com amor, porque Deus está ali, está olhando, como se fosse para Deus. Precisamos agora entender que nós não devemos negar o Senhor diante de nenhuma batalha e nenhuma pressão. Quantos têm negado o Senhor dentro do emprego? Tem negado o Senhor, o patrão fala, vai lá e coloca tanto ali na nota fiscal, sendo que você recebeu o valor X e falou para você colocar o valor Y. Você está mentindo, você está negando o Senhor. Às vezes você faz o seu filho negar o Senhor, você nega. Fala que eu não estou em casa, fala que eu estou ocupado, sendo que não está ocupado. Então isso é negar o Senhor, a mentira, as obras da carne, a inveja. Você está negando o Senhor, Ele nos chamou para sermos luz dessa terra. E quando a gente nega o Senhor, é muito ruim para nossa alma, porque tudo que nos resta depois é o remorso, é a dor, é a culpa. Então, antes de chegar ao remorso, a culpa, a dor, vamos confiar no Senhor, vamos abraçar o chamado, vamos aceitar o chamado que Deus tem sobre nós, sobre a vida dele em nós. Amém? Eu quero orar para mim, para você, para que nós não venhamos negar o Senhor diante das batalhas, porque vai vir coisa ruim aí, vai vir chumbo grosso aí para a igreja e precisamos estar atenta, Tá tudo se voltando para o anticristo, já está tudo preparado para que o Senhor venha voltar e arrebatar a sua igreja, e nós precisamos estar firme para que na última hora nós não venhamos negar o Senhor. É para isso que serve esse devocional, para que você venha alimentar a sua fé e saber que nós precisamos estar firme no Senhor, não no homem, mas no Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui firmes, ó Pai, no propósito, precisando, meu Pai, do socorro. Nos orienta nessa hora a não negar o Senhor. Pedro confiou na força do braço dele, dizendo que ele não iria negar. E o Senhor, meu Pai, vai nos dizer, não se estribes no seu próprio entendimento, meu Pai. Nós colocamos o nosso entendimento ao Senhor porque Tu conheces o nosso coração. Nós mesmos não conhecemos a índole do nosso coração, mas o Senhor é que sonda, que esquadrinha. Então confiamos em Ti, que no Senhor nós não iremos negar, não na força do nosso braço, porque nós iremos perecer. Pai, eu ponho tudo nas Tuas mãos nessa hora e concede-nos a vitória por meio do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alimente a sua fé, igreja, e os seus medos morrerão de fome. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor os permitir. Shalom.